A paz de Cristo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu me chamo Camila Antoniazzi e venho compartilhar com você a palavra do dia. E ela encontra-se no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Queridos, essa palavra hoje quer nos despertar para ouvir a voz de Deus. Mas não somente ouvir, porque muitas vezes nós ouvimos, mas obedecer a voz de Deus. Porque obedecer é o que vai nos conduzir para a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E eu tenho certeza que você, assim como eu, quer viver o plano de Deus na sua vida. Quer viver de forma intencional. E isso é uma renúncia, uma obediência diária que nós vamos ter que viver. Viver obedecendo e caminhando em fé. Fé é convicção de fatos que não se veem, muitas vezes agindo sem compreender direito o porquê que o Senhor nos conduziu a fazer aquilo ali. E aqui eu quero fazer um breve relato a respeito de mim, porque o Senhor me deu uma orientação de algo. E no primeiro momento eu fiquei empolgada e nossa Senhor, que legal, vou fazer isso para ti. Mas com o passar dos dias eu me cansei, eu desanimei. E eu comecei a me consolar e me confortar dizendo que Deus me amava, que não é pelo que eu faço para Ele me ama por quem eu sou, e até aí tudo bem, está a verdade de Deus. Mas eu comecei a pôr desculpas para não fazer aquilo que eu sei que Deus quer que eu faça. E por que eu sei? Porque na palavra dele diz que aquilo ali é a vontade dele, que eu venha fazer. Pois bem, enquanto eu estava tentando arrumar as desculpas perfeitas para não fazer aquilo que Deus quer que eu faça, e aqui eu estou falando com pessoas, que Deus tem te dado uma orientação, Deus tem te dado uma direção, e você está desanimando e pensando em retroceder, e pensando em parar, e justificando motivos que façam para que você pare. Preste atenção. O Espírito Santo me lembrou o versículo que eu vos li dizendo, Camila, a tua carne deseja o que é contrário ao Espírito. A tua carne não quer fazer a vontade de Deus. E o Espírito é contrário à carne. Eles estão num conflito. O Espírito Santo hoje quer nos lembrar que nós estamos diariamente conflitando contra a nossa carne. O Espírito que habita em nós quer fazer as coisas para Deus, para Ele, por Ele. Mas a nossa carne não. A nossa carne ela quer descanso. A nossa carne ela quer conforto. Ela quer a acomodação, mas o Senhor nos chama para fora. O Senhor nos tira da zona de conforto. E Ele quer que nós venhamos a andar em obediência à voz dEle, porque a obediência nos conduz à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas obedecer muitas vezes é fazer aquilo que a minha carne não quer fazer. É literalmente me levantar do sofá e visitar alguém, acompanhar alguém no hospital e orar por algum enfermo, ligar para alguém que está precisando de uma palavra de Deus, ser consolo, ser conforto, estar disponível para quem precisa de nós, e são tantas as formas e os meios que Deus quer nos usar, e a nossa carne quer encontrar desculpas para não estar em obediência. E digo mais, o Senhor me disse, aquilo que encontra-se na palavra no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Não basta eu simplesmente cuidar para mim não fazer o mal e não pecar, eu não fazer o bem, aquilo que Deus quer que eu faça, que vai glorificar o nome dele, é pecado, porque eu sei fazer. E isso é tão profundo, e nos tira de uma zona de conforto tão grande. E realmente, essa palavra nos dá munição para vencer a nossa carne que quer um conforto. Mas para viver aquilo que Deus quer para nós, precisamos sair dessa zona de conforto. E eu quero te dizer que Jesus Cristo nos falou no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28, sobre 2 filhos. E aqui há 2 tipos de pessoa que estão me ouvindo, e eu me incluo também dentro dessas.
Jesus falou que havia um homem que tinha 2 filhos e chegou o primeiro filho e disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Esse pai tinha uma vinha. E esse filho respondeu: eu não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. E o pai, ele chegou no outro filho dele e disse a mesma coisa. E esse outro filho disse: sim, Senhor. Mas ele não foi. E Jesus perguntou: qual dos 2 fez a vontade do pai? E as pessoas ali responderam: o primeiro. Sim, foi o primeiro que fez a vontade do pai. Aquele que disse: eu não vou, mas depois fez. E eu quero aqui dizer primeiro para esses que falaram: eu não quero, eu não posso, eu não consigo. O chamado de Deus ainda está ecoando. Ele te chamou para vir, ele te chamou para servir, para fazer a obra dele. E não falo somente dentro da igreja. Glória a Deus se você serve na igreja, é uma bênção. Mas a obra de Deus é na vinha, que é no mundo. Dentro do seu local de trabalho, dentro da sua casa, em lugares estratégicos que o Senhor te plantou e te colocou. E o Senhor está dizendo: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Filho, glorifica o meu nome no dia de hoje. Seja luz onde você está. De repente você está falando: não quero. Ai, não quero, Deus, eu não quero falar, eu não quero me meter, eu não quero ficar confrontando o pecado das pessoas, eu não quero ficar ensinando a Bíblia, Senhor. Tô cansado. Ai, quem quer, quem não quer, tudo bem. Mas não, o Senhor está te chamando. E hoje você ainda pode mudar de ideia e obedecer. O Senhor está te dizendo: você disse que não. Você não aceitou aquele chamado, você não aceitou o convite do teu pastor para entrar na vinha dentro da igreja. Mas você ainda pode chamar ele e dizer: pastor, eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Não a tua vontade, pastor, a vontade de Deus, que é o nosso pastor e te usa. Tô aqui, Senhor. Tô aqui, Deus. Me usa. Você ainda pode voltar atrás e dizer: mãe, deixa que eu vou te acompanhar, deixa que eu resolvo esse problema para ti, dar honra pro teu pai e pra tua mãe. E aqui tem filhos e filhas que falaram: sim, Senhor, eis-me aqui. E pararam de fazer. E começaram a pensar: o pai me ama, não preciso fazer, porque o pai, ele vai continuar me amando. E sim, o pai vai continuar te amando. Mas se você não fizer aquilo que o pai está te instruindo e te obedecendo, você não vai viver o que ele tem para a tua vida. E eu creio que todos aqui querem viver o plano de Deus, porque Deus é maravilhoso e dentro da palavra dele nós enxergamos tantos exemplos de pessoas que tiveram a vida transformada devido à sua obediência. Então eu não sei de qual grupo você é, se é o filho que disse que não e nesse momento está mudando de ideia, ou se é o filho, a filha que disse: Senhor, eis-me aqui, na empolgação, e não apareceu na vinha e desistiu no meio do caminho. Hoje o Senhor está te chamando: vem e obedeça a minha voz, porque grandes coisas eu tenho para a tua vida, mas você precisa vencer a sua carne. Não é inimigos, não é pessoas que te odeiam, não, é a sua carne mesmo, que está ali, militando contra o que o Espírito quer fazer. Mas você não chegou nesse vídeo por acaso. Deus tinha um propósito de te despertar, assim como Ele me despertou. Amém? E nesse momento eu quero te convidar a estar orando junto comigo. Ai, Espírito Santo, glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos desperta, que nos sacode, que nos confronta, Deus. Eu quero chegar já na tua presença, te pedindo perdão, Senhor, pelas vezes que ouvimos a tua voz e claramente nos negamos a obedecer e falamos: eu não vou, Pai, eu não quero, Deus, não quero viver isso, eu não preciso disso, Senhor, eu não vou fazer. E, Senhor, te pedimos que o Senhor nos perdoe e aceite, Senhor, os teus filhos e filhas arrependidos, dizendo: Pai, eu vou fazer, eu vou te obedecer. E te pedimos perdão pelas vezes, Senhor, que prontamente respondemos na emoção do momento: sim, Senhor, eis-me aqui. E, Senhor, na verdade, não passaram de palavras. Não te obedecemos, Senhor. Não fizemos a tua vontade. E te pedimos perdão, Senhor, pela nossa fraqueza, perdão pela nossa miséria, perdão pelas vezes que a nossa carne vence. Perdão, Senhor, pelas vezes que deixamos de fazer o bem.
E nesse momento o Senhor ministra em cada coração aqui, lembrando o momento em que deixamos de fazer o bem, sabendo que podíamos fazer. E que isso também é pecar. Nos perdoa, Senhor. E inclina o nosso coração para fazer a Tua vontade, para brilhar a Tua luz, para ser sal da terra e luz do mundo. Com a nossa vida, que a nossa vida seja uma carta aberta que as pessoas estão lendo. E que nós venhamos, Senhor, a viver o amor. Viver o que Tu viveu aqui na terra, sermos parecidos contigo, mas nós reconhecemos que sem a Tua presença, Espírito Santo, é impossível. Porque a nossa carne é corrompida. Mas maior é aquele que habita em nós, que é o Teu Espírito Santo, Deus. E pedimos que o Senhor complete a obra na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser filhos que Te obedecem, filhos que Te honrem, que glorifiquem o Teu nome. Deus, muda a nossa vida, muda a nossa história. Pai, cuida dos nossos bens, de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nos ensina a sermos mordomos, Senhor. Nos ensina a administrar tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa vida, tanto financeiramente como emocionalmente também. Muitas vezes temos presentes, Pai, e esses presentes são chamados de filho, de filha, mãe, pai, irmãos, amigos. Presentes chamados esposo, esposa, e não valorizamos, e não cuidamos, e não administramos como bons mordomos. Nos ajuda, Paizinho. Santo Deus, eu peço que se tiver aqui alguém que está triste, deprimido, ansioso, que o Senhor venha animar e lembrar que o Senhor é Pai, e que o Senhor ama, e sim, ama independente daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas a verdade é que o Pai, Ele ensina, Ele disciplina, Ele orienta, e hoje o Senhor está aqui nos orientando que para viver a bênção de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou ainda nessa terra, nós precisamos caminhar em obediência. Nos ensina, Paizinho, segura na nossa mão e nos leva, nos conduz, Espírito Santo. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém. Eu fico muito feliz que você ouviu essa mensagem. Se você não me conhece, eu me chamo Camila Antoniazzi e é uma alegria servir ao Senhor aqui nesse canal, trazendo mensagens da parte dele. E eu quero te dizer que se essa mensagem te abençoou, ela também pode abençoar muito alguém que o Senhor trouxe na tua mente enquanto você ouvia essa palavra. Encaminha para essa pessoa, seja um canal de bênção através do compartilhamento da palavra de Deus. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, querendo Pai, até o próximo vídeo.